E aí, vamos abrir nossa Bíblia lá em Provérbios, capítulo 22. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Olha aí o que diz. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. Ser estimado é melhor do que prata e ouro. Né? Olha só, impressionante. E hoje a gente vive um mundo totalmente contrário. Não é? O nome não vale mais nada, a palavra não vale nada, porque vale o que você tem, né? Entre aspas, né? Porque né, se aparecer alguém que tem mais, você já vale menos. Então hoje nós vemos um tempo que antigamente não, você chegava lá na vendinha, eu lembro da época que eu era criança, ia lá na minha avózinha, tinha uma vendinha lá, minha avó chegava lá, ó, meu neto vai comprar aí, bota no meu nome. E era assim, não tinha que assinar nada, era certo, era garantido, né? O nome valia alguma coisa, né? E a gente foi chamado por Deus para isso, para ser uma testemunha. Uma testemunha de quê? De que Jesus veio, de que Jesus morreu na cruz, Jesus pagou o preço do nosso pecado, que Jesus ele ressuscitou e hoje ele está vivo à direita do Pai, mas também está vivo em nós. E como nós somos essa testemunha? É apresentando uma nova vida, uma vida transformada. Nós somos a prova de que Deus existe. Porque se a gente avaliar de onde nós temos saído, de onde Deus tem nos tirado, daquilo que a gente viveu, só pode ser obra de Deus. E Davi, ele tinha um bom nome, ele tinha um bom testemunho. Lá na 1 Samuel, capítulo 16, versículo 17, 1:17. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que eu tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, que é valente, que é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. E Saul, o rei, enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão, um de odre de vinho, um de cabrito, e os enviou a Saul pela mão de Davi, seu filho. E assim veio Davi a Saul e esteve perante ele. E Saul o amou muito e foi o seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixa estar Davi perante mim, porque achou graça aos meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Amém? Então essa história conta um pouquinho da trajetória do rei Saul. E o rei Saul ele foi o primeiro rei de Israel. Só que ele, no primeiro momento, foi escolhido por Deus, recebeu uma unção, foi consagrado para isso, mas ele desagradou a Deus, desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou. Né? E aí, quando o Espírito de Deus saiu de Saul, outro Espírito se apoderou dele. E aí, os seus servos ali, vendo a condição de Saul, um rei, mas um rei que estava dominado por um demônio, dominado por um espírito maligno, alguém deu uma ideia: olha, contrata alguém para tocar. Contrata alguém para tocar um instrumento que você vai se sentir melhor, você vai se sentir aliviado. E aí que aí chega um jovem e fala: olha, eu vi um rapaz chamado Davi. Eu conheci um rapaz chamado Davi. Então, um bom testemunho, a primeira coisa que a gente aprende sobre um bom testemunho é que ele coloca você em evidência. Então, Davi, ele tinha um bom testemunho perante as pessoas. Se a gente for pensar na condição de Davi, ele era um pastor de ovelhas. Não sei se você sabe como é um trabalho de um pastor de ovelhas. Aí depois você pode pesquisar. Você vai ver que ele trabalha muito sozinho, é um trabalho solitário. Que ele fica com as ovelhas o tempo inteiro, de um lado para o outro, procurando lugar para alimentar as ovelhas, principalmente naquele ambiente, um ambiente quente, deserto e tudo mais. Então ele provavelmente não tinha uma vida social, não tinha amigos, não tinha relacionamento, não ia em festas. E como é que aquele cara conheceu ele?
por causa do bom testemunho, por causa do bom nome que ele tinha. Então a boa fama de Davi, ela alcançou muitos lugares, porque ele tinha um bom nome, ele tinha um bom testemunho. E aí o jovem lá, o servo do rei, falou, olha, eu conheço um. E aí deu as características. Eu fiquei impressionado como ele podia conhecer tão bem Davi, se Davi era um cara tão isolado, né? Tão sozinho.